a radiologia odontológica, assim como a radiologia médica, vai ser muito impactada pela inteligência artificial, pela questão da visão computacional, que é uma tecnologia que algumas empresas já estão pesquisando no mundo, que é a capacidade do computador de identificar imagens. Né? Tem visto o mapeamento, que até da parte médica, de medicina mesmo, aquele mapeamento quero mapear nervo. Posso estar falando besteira, não, tá? Mas é livre. Mapeia toda a parte de nervo, aí o cara faz o 3D, vira para lá, vira para cá, a inteligência mapeia nervo, mapeia artéria, é mais ou menos isso. Uma explicação simples para isso alguns anos atrás você entrar em qualquer site, tinha aquele validador se você era um robô ou não. Sim. E você tinha que colocar aquele código de letras. Isso. O que o Google estava fazendo naquela plataforma que chama Recapt? Ele estava treinando uma inteligência artificial para ler textos. Não sei se vocês já perceberam, hoje se você recebe um e-mail no Gmail, que é um PDF, que é um arquivo de imagem, você consegue clicar lá, abrir com o Docs. Ele transforma em texto automaticamente. E hoje, poucos sites utilizam aquele negócio de você ficar colocando letrinha que é um saco. Hoje você tem aquele validador de imagem. Ache o ônibus, semáforo, etc. E não sei se vocês perceberam, está cada vez mais complexo. Antes era uma imagem ridícula, lá que você clicava lá ônibus, clicava. Prestar atenção. Agora eu não consigo passar nesse... Eu também. Faixa de pedestre, aí pega uma quininha ali, clica ou não? Eu clico ou não é a frase. E aí eu repito. E a letra é pior ainda. Aí confirma a letra que tá do lado, você não sabe se é 6, se é G. E eu tenho que fazer de novo. Exato. Aqui tem telhado, aí tem um pontinho do telhado ali no canto. Bom, vamos então, lá. o que ele está fazendo? O Google está treinando o computador para identificar imagens. E aí, na época, a gente falou, cara, vamos fazer isso para odontologia. Então a gente começou a pesquisar sobre isso e desenvolver esse projeto da DIL. E hoje, depois de quase 4 anos aí entre ideação e começar a fazer empresa, etc., a gente tem um software, né? Que é isso daqui que está... Mostra pra gente aí, Caio, como é que o beabá pro cara que está assistindo o Odonto Rock, o podcast, entender o basicão do basicão mesmo. O que você precisa? Baixa no site? É um software em web. Ele está hospedado na Amazon. Tá. Você entra, se cada um de vocês agora pegar o celular e já pode criar uma conta. No final aqui eu crio uma conta para todos vocês podem testar na clínica de vocês já na segunda-feira. Vocês vão colocar uma radiografia panorâmica digital aqui. Em 10 segundos, ele vai transformar essa imagem normal, panorâmica, que é uma imagem que a gente fala que é uma imagem preto e branco, que vocês, dentistas, olham, enxergam as coisas, mas o paciente olha e não entende nada. Em uma coisa colorida, interativa, que é como se fosse uma legenda da panorâmica do paciente. Tenta mostrar para a câmera. A gente consegue em frente aqui, ó. Ele está no iPad, então você vai no site lá, qual que é o site? diointeligência.com.br. Diointeligência.com.br. Tem o Instagram. Aí você baixa lá, diointeligência.com.br, aí você vai entrar nele, faz o cadastro. Vai entrar. Exato. Maravilha. Normalmente a gente só dá o cadastro para quem se torna cliente, né? Mas se tá. você se tornar cliente, você vai ter um login e senha, coloca uma radiografia panorâmica e ele vai fazer isso. E como que a gente desenvolveu isso? A gente tem uma equipe de radiologia que ficou o dia inteiro numa salinha escura. A gente já está fazendo isso já há praticamente 3 anos. Eles ficam etiquetando imagens. Do mesmo jeito que vocês fazem lá com o Google, só que o Google terceirizou isso para a população mundial, para ficar criando dados para eles. E agora a gente tem uma equipe que fica lá desenhando. E cada vez ele vai ficando mais inteligente. Legal, depois a gente põe essa imagem no vídeo aí para a galera ver, tá? Vou aproximar ela, mas depois a gente fechou. faz uma estática dela aí. Olha lá. Mas é uma coisa muito interessante para comunicação com o paciente, da mesma forma que ele falou. Essas pessoas alimentam a inteligência artificial. Em um primeiro momento, a nossa equipe alimentou essa inteligência sozinha. Hoje, os clientes, quando eles já estão usando o nosso software... Eles já fazem também. Se você, por exemplo, ele fez uma análise que você não concordou, você foi lá e alterou. A gente já vai separar essa imagem, a equipe de criação de dados vai priorizar essa imagem para criar dados com uma coisa que ele está errando. E quanto mais dados, ele vai se tornando mais preciso. E aí no final desse mapeamento, vamos dizer assim, ele tem o diagnóstico, certo? Ele te ajuda no diagnóstico também? Aqui precisa de implante. Cara, esse dente precisa extrair. Isso. A gente fala que não é o diagnóstico, é o suporte ao diagnóstico. Né? O diagnóstico, plano de tratamento, a gente fala que é uma composição entre exames complementares, avaliação clínica e a sua decisão final, né? E olhando para o paciente.
Mas a DIU é como se fosse uma ferramenta que o dentista vai ter a mais para poder usar e mostrar para o paciente. Ela dá um sugestivo de achados radiográficos. Sendo uma radiografia panorâmica, tem as suas limitações, né? Então, com a perda da... A gente está usando uma imagem 2D para analisar uma informação que essencialmente a origem dela... Aí eu vou te puxar o gancho. Falou 2D, já veio o Dora na minha cabeça, aí nós vamos entrar nesse assunto. É isso que eu estava falando com o Adriano. Agora, deu para entender que a gente tem uma imagem 2D, uma panorâmica, certo? Tudo bem. Quando eu montei uma palestra chamada Metaverso da Odontologia, eu fiz um curso e aí eu comecei a fuçar a questão do óculos Meta lá do Quest, né? Quest 2. E aí tinha alguns softwares que não eram específicos para isso, mas eu criei uma sala e dentro desse software eu criei uma clínica. Então eu criei uma clínica virtual. Aí eu fiz um experimento, tá bom? Eu tô fazendo um storytelling para a gente chegar onde eu quero. Aí eu falei, legal, eu comprei um outro óculos. Aí o que eu fiz? Fiz uma primeira interação que eu fiquei com óculos na sala, resumindo bem, tá? E um óculos pro paciente lá embaixo. Quando o paciente chegou, eu estava logado já, normal. Estava logado numa sala no Spatial, que é uma .io, que é uma sala que você pode entrar pela internet. Você pode fazer esse seu avatar lá. Só que você pode jogar panorâmica. É tudo 2D, né? E aí imagem 3D, tem um formato, o ponto que você transforma ela e você bota... Então, você colocou lá no metaverso. Eu coloquei. Você pode colocar um enceramento em 3D no metaverso, você consegue fazer exatamente isso. E aí eu criei um avatar do paciente, então quando o paciente chega eu falo, coloca o óculos embaixo, tá? Aí normalmente ele manda uma panorâmica já, nessa sala tá a panorâmica e as fotos que eu tirei antes dele subir. Aí joga no grupo, joga lá, então a salinha tem o nome da pessoa, o óculos, pô, isso como marketing, como experiência do cliente. Encantamento ao cliente é impressionante. Agora, aí vai a questão, né? Então eu consegui montar no óculos do metaverso, eu botei a sala com um especificamente. Aí eu falo com o paciente, meu óculos está logado com o dele. Eu, bom dia, tudo bem? Aqui é o Bernal, ele está vendo meu avatar. Ele, cara, a pessoa, ela acha muito louco isso. Eu falo dos exames, tarará, mas esse é o nome do papo. Mas eu explico, a pessoa toma um puta encantamento, só que lá dentro está o exame dela já. Ó, teus exames estão aí, como você está vendo, tarará, essa primeira interatividade, vão medir sua pressão, parará, e depois você vai subir para ver comigo. Nesse momento eu tiro o óculos, mas se tem o exame, eu falo, à sua esquerda está vendo aí sua panorâmica, pego com a mão e abro ela. Vamos supor que eu tenho uma imagem 2D de uma panorâmica, aí entrando no metaverso, e numa sala de atendimento que é gratuito, irmão, tudo isso é gratuito. Tendo óculos, você monta tudo de graça. Que é legal falar pra galera que você consegue ter, às vezes, com óculos... Né? Acessível, com óculos de brincadeira, que, entre aspas, né? Ele é acessível. Sim. Daí eu criei esse modo operacional de fazer isso. Animal. Dá trabalho? Dá. Mas depois que começa a rodar, ele funciona. É todo o caso? Claro que não. Sim. Mas uma experiência que eu tentei entender que funciona muito bem e ela vai avançar muito. A gente consegue, por exemplo, que eu fiquei pensando, falei, cara, eu consigo entrar no site ali dentro. Exato. Eu consigo botar um site normal, sabe? Abrir uma página da internet ali. Se eu entrar numa página da internet e eu conseguir transitar ali, eu consigo mostrar esse passo a passo, o DIU, dentro do metaverso. Sim, inclusive, há 2 anos atrás eu comprei meu Quest também. Eu acabei de vender essa semana e a gente está aqui no stand com o Quest 3, que o nosso CTO ele tem um Quest 3. Não sei se você já ouviu o Quest 3, mas ele tem o Pass-Through, que é aquela parte onde você vê o que está acontecendo colorido. É diferente, né? É diferente, então tá muito mais legal. Parece o óculos da Apple. Parece o óculos da Apple. E agora, exatamente isso que você está falando, isso que a gente está expondo lá no stand. A gente coloca o óculos na cabeça do cara, tem 3 telas gigantes aqui. Você coloca um exame aqui, sei lá, tomografia, o escaneamento do site, do sistema que você usa, abre a plataforma da DIU aqui, o cara... Uma das evoluções que teve no Quest, você deve ter percebido nos últimos 2 anos, foi o Direct Touch, né? Que antes você mexia só pro computador. Isso, era só com o controle. Agora ele... Com a mão, legal. Mas eu acho ele já bem obsoleto, o Quest 2, cara. Frente a isso. Quando a gente finalizar aqui, você vai lá no stand, a gente mostra o Quest 3, você consegue mexer com o próprio dedo. Você pode manipular com o dedo, o paciente pode manipular com o dedo, você cria uma experiência absurda. Cara, é surreal. Tem um óculos chamado HoloLens, tá vendo? É uma loucura, tá? Tem um óculos chamado HoloLens, né, da Microsoft, que ele já é com realidade aumentada. Então, você tá com o óculos aqui, você está enxergando tudo aqui, ó. E o bagulho tá aqui do teu lado. Você abre aqui a panorâmica com a mão, você abre outro com a mão, você abre a internet. E eu tô te vendo normal. No Quest 2 Exatamente. No Quest 2 ele é diferente. Você tem uma interatividade com o meio fechado. Você pode até querer ver o externo, mas não é. Tipo, parece aquelas Mas no Quest 3 antigas, você enxerga. Eu posso estar aqui falando com vocês com o Quest 3
Aqui eu tô vendo 3 telas de computador e eu tô falando aqui com vocês e tô enxergando vocês normal. É a evolução, né? Já vendeu o Quest 2, né? É muito louco. Recomendo bastante que Mexer no scanner agora, cara. Tem gente que ainda não aprendeu. Agora juntando, eu vou puxando daqui pra cá, dali pra lá, a experiência vai ser uma construção. Porque esse papo de inteligência artificial tem que ser construído. Exato. Então a gente começou numa base zero, falando de IA, falando de óculos 3D, de óculos de realidade aumentada, e aí você falou no 2D, começamos a conversa no 2D, e aí eu passo a bola dessa conversa do Dio, que a gente consegue ter um auxílio por IA diagnóstico, para o Dora. O Dora está sendo, nos últimos 6 meses, está sendo bastante divulgado. Uma criação de uma equipe que o Adriano, graças a Deus, o irmãozão aí da vida, é um cara que sempre tem boas ideias, sempre foi um cara desbravador, sempre suave, sempre na dele, mas um cara muito inteligente. E a criação do Dora foi um divisor de águas, o Cello pode falar isso também. Todo mundo que faz uma reabilitação, ele entendeu que o grande problema da reabilitação, às vezes, era você chegar, como vou achar uma relação, enfim, uma relação central. Eu não quero nem entrar muito nisso, porque eu quero deixar que o Adriano também fale o conceito Dora e a gente vai fazer uma interação desse conceito Dora com o Dio, tá? E aí, Adriano, Good Genian, o Armênio de Osasco. Vamos lá, o O Armênio bonito, o Stallone Cobra. Olha isso, ó. Fala, bonito. O Dora ele veio primeiro suprir a necessidade individual daqueles que criaram o Dora, que era resolver os casos do dia a dia, mas mais do que isso, veio fazer a comunicação da odontologia padrão, a odontologia raiz, com a dita odontologia digital. Havia um gap, você sabe disso, a gente deu curso junto, Nossa, então mãe. quando a gente começava a falar de reabilitação, você transitava em 2 mundos. Você tinha que ter o articulador físico, feito por um protético, e trabalhar dentro de um software 3D. Então você tinha um gap absurdo aí, né? Uma coisa não conversava com a outra. A gente tinha que criar muletas para conseguir fazer a coisa acontecer. Então havia uma necessidade de trazer para o mundo digital a odontologia que a gente aprendeu na faculdade. Porque, na verdade, estava acontecendo uma segunda odontologia que estava rolando paralelo. E ela não se sustentava porque a base da nossa odontologia, que é a odontologia raiz, não estava sendo contemplada ali. Então essa foi a necessidade que deu origem ao Dora. A busca veio por aí, tentar colocar na prática aquilo que a gente fazia. Bom, somado a isso, a gente vinha num momento em que a odontologia digital estava crescente, scanner sendo vendido, muita gente comprando já impressora, fresadora, e aí, putz, cara, é muito material, é muita grana, e a gente precisa fazer isso ser otimizado para o dia a dia clínico. Juntando toda essa história, o Dora apareceu. Nós conseguimos fazer a conversa entre o analógico e o digital de uma forma muito direta e até intuitiva. Vocês fizeram o Dora, você conheceu, você viu que não é uma coisa... Quando você vê o Dora, o que a gente mais observa de quem faz o curso, fala, porra, cara, mas é isso, né? Não é? Você fala, puta que pariu, não é nada Todo novo. mundo fez aqui, né? O Silveira fez? Fez o Silveira, Silveira, o Edu fez. Então, assim, o pessoal olha e fala, cara, é isso. Na verdade, é simples. É aquilo que você já aprendia, podendo ser aplicado na odontologia digital. E, na minha modesta opinião, ele veio colocar a ordem correta da odontologia digital. Porque a gente começou na odontologia digital entregando peças feitas na fresadora. E o método correto é diagnóstico, planejamento e execução. Então a gente estava com uma ordem invertida, né? Se você for olhar a cronologia, a gente entregava peças, depois a gente começou a fazer planejamento e Exocad para fazer enceramento e os cambal. E só agora que a gente começou a fazer diagnóstico. Nossa, você vê o Dio tá isso é uma entrando doideira. nessa Você mesma fez situação, lembrar isso, meu. mas você falou 2-3 anos, né? Exato. Pô, 2020 e pouco. Só que a odontologia digital a gente fala desde 2012. Cara, a gente fazia uns Então, negócios, ele parecia entrou uns pela porta monstros, dos irmão. fundos, né? A gente fazia os monstros, saía, vamos desenhar, ligava pra ele às vezes, a gente faz há muitos anos. Cara, tem que desenhar essa habilitação. Sabe qual era o padrão nosso? 0. Era um desenho de cera que tinha, e a gente pegava e copiava da cera, tentava copiar pro 3D,
Aí depois fresava, mano, saía só os monstros, meu. Saía bonito pra caralho. Virava analógico. Porque tinha que ir na mão do cara o tempo inteiro, eram os puta monstros. Então, assim, essa quebra de picareta, com a picareta da pedra, né? E aí depois, acho que o que você falou é importante ressaltar pra galera que tá em casa prestar atenção, que aqui a gente tá com um monte de highline de que Gama faz aqui, é importante. Eu acho que esse tema é muito moderno, mas ao mesmo tempo ele lá de trás, ele tá falando de diagnóstico, e ele tá falando de diagnóstico da gente não perder o ritmo, que o Adriano tá falando, do final. E aí eu queria que você continuasse explicando, Adriano, justamente como é que o cara faz para fazer, o dentista que tá em casa. O cara tá em casa, falou, o que eles estão falando? Primeiro você entra no Instagram do Dora _approach. Depois você vai acompanhar, assim como acompanha todo mundo. Agora, qual é o princípio para o cara? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma reabilitação grande? Vai fazer uma restauração, facetas laminadas? Ele vai fazer a estética em resina? Ele vai fazer o que ele vai fazer para ele usar? A coisa tem que começar um diagnóstico. Primeiro, o início do processo, quando a gente pensa em reabilitação, raiz, nós estamos falando de gnatologia. Nós estamos falando de uso de articulador, nós estamos falando de médias. O Dora vai entrar no sentido de individualização máxima. Sair da gnatologia, que a gente tem que reverenciar a gnatologia, mas tudo na vida tem o seu ciclo e tudo evolui para algo que seja mais otimizado, que entregue algo mais fácil. A gnatologia, ela veio suprir todas as necessidades, mas dentro de padrões e médias. E o Dora veio trazer isso para a individualização máxima e aproximar da fisiologia. Hoje a gente fala muito de fisiologia, mas na verdade a fisiologia é que rege tudo. A fisiologia está tanto no equilíbrio quanto no desequilíbrio, que são as questões adaptativas que a gente tem. Então o Dora propicia primeiro um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais profundo, através de uma tomografia, através de uma análise geral do paciente. E depois ele vai emprestar para o dentista uma expertise dessa área digital para que ele agregue com o conhecimento que ele tem, porque é ele que é o senhor da reabilitação. O Dora não preconiza uma metodologia, o Dora não impõe alguma situação. O Dora ele é uma ferramenta, então ele vai emprestar tecnologia digital, essa expertise em tecnologia digital, para que o dentista, com o conhecimento dele e com aquelas informações, consiga construir um planejamento mais assertivo, um planejamento mais fiel à fisiologia daquele paciente, baseada no momento da vida dele. Então vamos para a prática. Você sabe, Adriano, que na verdade assim, principalmente em tempos atuais, onde nós nos preocupamos muito com essas vitrines, ou seja, eu quero fazer um caso cada vez mais bonito, porque ele vai ter cada vez mais exposição. A gente pode cometer o erro, cara, de fazer casos excessivamente longos ou volumetricamente incorretos. Sim. E essa é uma tendência quando nós esquecemos que, cara, um paciente senil, ele nunca, em nenhuma hipótese, pode ter a proporcionalidade de um jovem. Então, cara, eu pego uma senhora, 70 anos, cara, que teve envelhecimento fisiológico, e também, às vezes, um envelhecimento patológico. E eu quero fazer uma reab que é linda, instagramável 100%. Só que eu boto nela uma dentaria de uma menina de 25 anos, com trespasse vertical danado, para não falar fudido, cara, vai dar errado. E aí Silva, o Dora te direciona em relação a idade, sexo e padrão esquelético. Com certeza. E psiquiátrico talvez não vale isso. Sério, tô falando sério, com certeza. Perfeito. Perfeito. Então eu acho que botar no protocolo, né? Eu acho que a orientação é muito no sentido de que, cara, às vezes é uma verdade. Então o cara olha e fala, poxa, eu teria feito mais longo. Eu tenho certeza que quando faz escuro e quando faz uma orientação do Dora, o cara vai entender que possivelmente ele teria cometido algum tipo de excesso. Irmão, essa é a minha visão. Eu acho que o Dora entra como um farol, como uma lanterna para o reabilitador poder enxergar um pouco mais além. Se a gente partir da premissa que tudo aquilo que a gente pega de análise, seja ela de um arco facial, seja de planos de referência, isso já começa com erro. Porque primeiro que a referência é uma média, depois que aquele cara que criou a referência, ele pegou o crânio do cara, não tem músculo, não tem pele, então a gente já tem alguma variação. Então é a média com a aproximação
que vai me dar a referência. O Dora não. Ele vai pegar, ele vai pegar as referências craniométricas reais daquele paciente, individualizadas pela tomografia. Então, a gente consegue ter mais assertividade, sair das médias, pegar as referências mais precisas ali para poder entregar para o cirurgião uma ferramenta mais precisa para juntar com o conhecimento dele, e aí ele tem um farol na mão, ele vai poder enxergar o caminho e não vai ter acidentes. Né? Agora, Augusto Júnior, você acha que você que é um sapo de fora, que não é dentista, sapo de fora que não é dentista, olhando pelo lado do marketing, você que é um estrategista de marketing, qual é a sua visão vendo o IA, a inteligência artificial da odontologia? Cabe a inteligência artificial na odontologia como divulgação? Cabe demais, né? A gente estava falando com o Matias aqui antes da gente começar, e agora pegando também esse adendo do Adriano, é incrível pensar que não tinha isso antes. Pois é. Né? Porque vocês estão falando aqui, a gente está falando em tom lúdico e tal, tirando sarro, brincando, mas assim, como é que era feito isso antes? Porque assim, se você não tinha como garantir um nível de assertividade mínimo, por mais que você tivesse toda essa questão acadêmica e essa literatura... Posso roubar o seu espaço um pouquinho? Porque você falou uma coisa que eu não queria perder. Manda. Quando você fala assim, como era feito isso antes? E eu vou te explicar, e vou explicar um momento. Era feito em cima de pessoas que tinham muita expertise. Geralmente pessoas de cabelo branco, que passaram a vida trabalhando com reabilitação. E aí isso excluía todos nós que não temos essa expertise do tempo, da possibilidade de fazer uma reabilitação. Legal. E aí o que acontece? O Dora vem nessa situação que eu acho que é democratização. Porque a gente vai emprestar uma expertise para aquele que talvez não tenha tanto, e ele vai aprendendo com o uso diário daquela ferramenta, né? Então o cara que hoje não tem... Ó, nós temos aqui o cello, qual que é a sua formação, cello, original? Bucomaxilo, um puta reabilitador hoje. Tá com uma casuística de reabilitação enorme e com casos bem resolvidos, com sucesso. O que propicia um cara que saiu da bucomaxilo entrar num processo reabilitador e conseguir entrar e navegar nesse caminho com tranquilidade? Essa expertise emprestada através de um planning center como o Dora. Sensacional. Você acaba democratizando a situação. Exato. Porque realmente a gente tem tantas... Tá ligado aí? Rouba o microfone. A gente tem tantas... a gente aprendeu de tantas maneiras diferentes que a pessoa Pode falar no microfone, tem tá o que rolando. fazer, sabe o que fazer, Tá mas tem vermelho até aqui. medo se aquilo ali vai dar certo, porque são tantas vertentes que ela se assusta. Então o Dora realmente é uma situação que você fala assim, cara, eu vou ter o norte e dali eu vou seguir o que eu aprendi. Um mapa, né? Exato. É um mapa que você junta com o que você carrega de bagagem da sua experiência profissional e tudo mais, e vai conseguir um resultado melhor. É democratização total para conseguir reabilitar, porque são muitos conceitos, né? E tem uma escola ali, tem uma outra escola ali. E é difícil para a pessoa que talvez não tenha tanta experiência, né? Que a gente não tem ali, saber desenvolver. Só para concluir O aquela marketing, fala, porque o homem assim, do marketing. aí uma coisa que é interessante, assim, a gente tem... O Uber veio para derrubar o táxi, né? Mas a gente sabe que naquele primeiro momento tinha esse certo preconceito, vamos dizer assim. E hoje é interessante porque você olha assim, quando você vai comprar alguma coisa no iFood, por exemplo, ninguém te ensinou que você tem que olhar a quantidade de avaliações. Mas quando você vai comprar alguma coisa pela primeira vez no iFood, o que você olha? Você olha o que está mais bem avaliado, mas pela quantidade. Porque se um lugar é 5 estrelas, mas só tem 3 avaliações, o outro é 4.2, mas tem 1000 avaliações, você vai falar, pô, esse aqui é melhor, porque esse aqui provavelmente poucas pessoas avaliaram. E aí, quando a gente vê esse processo de transição que aconteceu com vocês, muito provavelmente os catedráticos olharam para vocês e falaram assim, vocês são malucos, isso não vai dar certo. Como assim, agora vocês vão fazer um diagnóstico via inteligência artificial, você está dizendo que o que eu estudei aqui não é o suficiente? E aí, na hora que a gente entra no marketing para começar a apresentar esse tipo de alteração, faz muito sentido para quem é jovem, igual a pessoa que está aqui na plateia. Eles vão olhar e falar, pô, que legal, eu nasci na frente desse negócio aqui. Mas e para quem não é? Como é que você faz para apresentar e explicar até mesmo um conceito tão complexo quanto o DIU? Essa situação que você falou é engraçada, porque os caras catedráticos têm esse medo, esse receio de que algo venha tomar a posição dele. Exatamente. Só que se ele parar e olhar um pouquinho mais, ele vai perceber que, na verdade, ele ficou gourmetizado. Porque aquilo virou padrão e a expertise dele, que ninguém mais tem, é o quezinho a mais, é a cereja do bolo. Então, na verdade, ele pode ser mais valorizado ainda. Na verdade, a régua subiu, né? Exatamente. O que estava lá embaixo para todo mundo, ficou lá em cima, e esse cara que tem um quezinho mais, quem trabalha em alta performance sabe disso. Quanto custa
um décimo, um centésimo de tempo do Hamilton com relação ao outro cara que está correndo. Faz toda a diferença. Quanto de tecnologia o cara teve que colocar naquele carro para ele conseguir tirar um centésimo a mais. É essa que faz a diferença. Então, o cara que é catedrático e tem muita informação, ele vai continuar sendo o cara. Só que ele vai trabalhar num nível ainda mais high-end. Teve uma palavra dele que eu achei bem legal, que foi essa da democratização. Porque não necessariamente você precisa ser um dentista digital, Sim. mas você precisa estar digital. Ponto. Isso é inevitável. Não precisa ser digital, e aí tem a frasezinha que eu gosto de falar, né? Ser e estar digital, né? Ser digital é o cara que pensa digital e talvez não tenha nenhum equipamento. Estar digital é aquele cara que tem um monte de equipamento, mas não pensa com equipamento. Né? Então tem uma diferença aí nessa brincadeira. Só que sempre a palavra final e o resultado final depende de quem pilota a máquina. Por mais que a McLaren tenha, lá do Hamilton, tenha milhões de artefatos tecnológicos, no diferencial é ele que dá ali. Ela vai andar melhor na mão dele do que na minha. Sempre vai andar melhor. A gente fala que essas ferramentas, por exemplo, o planejamento da Dora, o diagnóstico, o suporte ao diagnóstico do DIL, eles são como se fosse a armadura do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, cara, sozinho ele não é nada, a armadura sozinha não é nada. Agora, quando você junta os dois, você tem o cara que sai voando e taca fogo e faz uma série de coisas. Perfeito. Então, a gente consegue juntar, então, o Dora dentro do DIL? Então, isso é um ponto que eu tava pensando aqui. DIL. Ninguém entendeu nada, mas... Eu achei muito interessante o que o Adriano falou. A gente do DIL no metaverso. O DIL vai dentro. Normalmente o DIL vai dentro, caralho. Qual que é o desafio? O Adriano falou uma coisa muito interessante. Houve uma inversão desse fluxo digital que começou dentro do mercado, né? Como que o fluxo digital começou? Com a indústria. A indústria desenvolveu equipamentos super caros que depois os dentistas começaram a usar, mas que eles eram inacessíveis para a grande maioria das pessoas. Agora, o que está acontecendo? Vocês que são referências aí, que estão treinando as pessoas para usar e estão fazendo com que isso se torne uma coisa mais fácil. A Dora, por exemplo, democratizando o acesso dessa tecnologia, está ficando mais barato. E eu acredito que ainda tem um tempo, ainda nos próximos 5 a 10 anos, que todo mundo vai passar do analógico para o digital. Isso vai acontecer e ninguém vai mais usar o analógico. Sem mais como. Só que, então, acho que os próximos 5 anos o desafio é a democratização. E a gente está nesse momento agora, vocês que são referências aí, que estão fazendo cursos, influenciando uma série de pessoas, as pessoas têm que entender que isso existe. Mas um próximo desafio que vai acontecer um pouco depois ou concomitantemente é a interoperabilidade. Né? Como que a gente trabalha com tudo isso junto? Porque estão surgindo várias empresas, cara, muito interessantes. Por exemplo, cara, eu uso na minha rotina o ChatGPT para uma série de coisas. Como que a gente junta o ChatGPT com a Dora, com a DIL, e no final de tudo isso, isso vai facilitar a vida do dentista no dia a dia. Facilitar o Edu, que vai fazer um laminado cerâmico, fazer o Tielo, que vai, além do laminado, vai fazer a impressão posterior. Silveira, que vai fazer as reabilitações, como eu, que gosto de fazer as coisas loucas. Porque hoje... Entendeu? Como é que vai facilitar? Vai facilitar. Ele vai ter que ser tudo integrado. Ele vai democratizar isso, talvez? Exatamente. Todas as áreas. Podemos falar que pode ser um clínico geral democratizado. Então, ele vai ser tecnológico, mais democratizado. Eu sempre penso isso no todo, não na especialidade, sabe? Assim como a liberdade que ele falou do Dora, eu já entendi que o DIL ele vem para isso também, dentro do nosso ciclo, né? No nosso ciclo operacional de clínicos, que nós todos aqui, na verdade, nós todos somos clínicos gerais, né? É importante falar isso aqui nessa mesa. Adriano, reabilitador, Tiago, reabilitador, Edu, reabilitador, Silveira, Pimentel, eu, a gente só é tudo, mas na verdade nós somos clínicos gerais. E aí vem a pergunta, que pode ser a nossa pergunta, né? O clínico geral que somos nós, porque a gente tem que se colocar nesse balé, porque essa é a nossa profissão, para o cirurgião dentista clínico geral. Vocês acham, eu direcionando o papo bem para o DIL e para o Dora, porque eu acho que são duas coisas que são fora, né? Vocês acham que essa democratização e a facilidade para o cirurgião dentista clínico geral ela é palpável? Não é muito complexo? Porque pelo que eu estou vendo, é que a gente tem a cabeça às vezes mais lá na frente pelo nosso andamento de pepino.
Aí eu tenho que sempre voltar a conversa para o mais simples. Vamos pensar no cara que não entendeu nada. Então, Cara, eu como é que ele entendo. vai poder escalar isso dentro do trabalho dele de uma maneira que ele entenda isso como sendo um auxílio para o diagnóstico e para Eu acho que conversa com o paciente dele, né? antes de mais nada, essas ferramentas como o DIL, como o Dora, elas são ferramentas de comunicação. Porque através dela você vai comunicar o seu paciente e através dela você comunica toda uma equipe. E dentro dessa comunicação, a troca de conhecimento, de expertises e vai subindo a régua naturalmente. Vou dar um exemplo aqui. A gente estava com o Zanata de manhã aqui e o Zanata contando que na época que ele era recém-formado, ele tinha alguns professores que eram referência, ele pegava toda aquela documentação, modelo, articulador, ia lá no consultório do cara para ver se ele estava fazendo certo. O cara olhava. Tá. Hoje você não precisa fazer isso. Você pega uma imagem, você pega um arquivo digital e você manda para 500 mil pessoas e troca informação. Então é uma ferramenta de comunicação. A partir do momento que tem mais pessoas comunicando entre si, há uma troca de conhecimento. E a troca de conhecimento eleva o nível de todo mundo junto. A gente aprende a todo momento. A gente está conversando aqui, ele falou uma coisa que você já captou e falou, você já agregou aquele conhecimento para você. Do mesmo jeito que ele está pegando dele e eu dele, e assim vai, é uma troca mútua. Então, tanto o Dora quanto o DIL, eles têm que ser analisados como uma ferramenta de comunicação, primeiramente. Porque a partir dessa comunicação, a gente fomenta o conhecimento. E aí a coisa, se vai com a inteligência artificial, se vai com a expertise individual, aí é outro caminho que cada lugar vai ter seu espaço. A comunicação não é, peguei aqui já. Não é só entre equipe, é marketing puro. Eu pego muitas vezes um vídeo que o Greg faz para mim de como funciona, por exemplo, o enceramento de uma palatina de incisivos para servir de guia para mim. E eu mostro para o paciente como funciona. Eu abro o vídeo e falo assim, tá vendo sua fossa aqui? Você tá vendo que o Greg, o Dora, ele tá colocando a fossa na frente ali, tá replicando através do enceramento, então a gente copia isso aqui. E o cara fala, caralho, isso é tecnologia pura. E isso é na primeira consulta. Eu quero vender uma reabilitação pro cara e ele não sabe que eu vou vender uma reabilitação para ele, tá procurando faceta. Ele nem sabe o que Ele precisa. nem sabe que precisa. Ele nem sabe o que precisa. E eu não quero falar para ele que ele precisa. Eu só tô colocando. Sim, você está mostrando os Eu fatos. tô mostrando os fatos e ele tá falando, cara, essa tecnologia ela existe e isso aqui é bacana porque é assertivo. Né? Então, ele é um puta marketing Mas eu vou te- para o eu vou paciente te dar um também, exemplo. porque é comunicação, como ele falou. Eu vou te dar um exemplo da comunicação que aconteceu com o Dora. Vamos falar de dia a dia, que a galera em casa também... Importante saber a nossa experiência do dia a dia de clínico, né? Eu tinha um caso com um reabilitador que foi executado, essa paciente tinha uma fibromialgia, uma coisa meio severa, assim. E a gente foi tratando com toxina, foi tentando ajustar. E aí quando pintou o Dora, foi muito interessante, porque quando a gente detectou, e o Greg, que é o Greg, para quem não sabe, aí em casa, o Greg faz parte da equipe do Dora Diagnóstico e do time do Adriano, da equipe Dora mesmo, e aí ele falou, cara, fizemos diagnóstico, que ela faz a tomografia, e tem uma série de exames que tem que ser executados para você chegar no Dora, diagnóstico final, ou o encaminhamento que você deve fazer, e aí a interferência dela estava no segundo molar inferior. O Greg ligou e falou, cara, precisamos arrancar o segundo molar inferior da paciente. Para quem não sabe, que é público que não tá entendendo leigo, né? Eu acho importante falar, segundo molar é um dente aqui embaixo, que normalmente a gente não extrai. E você fala até para um dentista, cara, precisa extrair o segundo molar inferior do paciente. Porque é nele que está o problema. Eu não tive nenhuma dificuldade, e olha que eu fui reticente, hein, Beninha? Foi foda. Eu falei, caramba, mano. Eu olhei e falei, porra, para eu falar para a paciente que tem que arrancar um dente dela que tá bom? Eu mostrei o processo evolutivo naquilo que a gente faz, de realmente explicar mostrando, que nem o Tielo falou, que é importante. Ela fez assim, eu falei, pô, vou tomar a nabada, né? Vai vir, né? Tá louco? Arrancar meu dente? Ela falou, faz o que for pra fazer, perfeita a explicação, faz todo sentido. Aí eu olhei assim, aí o Greg tava junto, o Greg foi na consulta, porque a gente tava ali num nível meio doido de conversa. Aí ele olhou pra minha cara e falou, simples assim? Eu falei, também, mano. Então, assim, talvez o nosso grande papel como pessoas que gostam de tecnologia, que o nosso tema é inteligência artificial da odontologia, também é explicar a importância
detalhada do que a tecnologia pode fazer para o bem das nossas profissões. Todos aqui, sem exceção, cada um tem um gancho nas suas explicações, que a gente se acompanha o tempo inteiro. A gente está longe, mas está perto, né? Cada um tem um gatilho legal de mostrar para o paciente a comunicação. Então, eu acho que a gente está com tempo ainda? Temos. 15 minutos. Tem 15 minutos, mas eu acho que eu queria saber na cabeça de cada um de vocês, porque é um papo muito complexo, mas é muito simples ao mesmo tempo, né? Que o cara já tem ferramenta de comunicação, né, Adriano? Desde lá de trás, as panorâmicas, as geografias. Quando falam para mim, agora na palestra que estava dando, falou: cara, você não precisa de muito para ser digital. Você esqueceu que você tem um celular. Você esqueceu que você já tira radiografia. É normal? Você pega documento, abre, padroniza e joga no computador. Você tem um computador em casa, você já é digital. As pessoas confundem um pouco. O dentista é digital. Não, cara. Você é digital pelo seu dia a dia que você vive, né? Mas na composição, que eu vou perguntar um por um, que eu acho que é legal pra gente entender, essas facilidades, o que vocês entendem isso? E vou começar com o Cello. Cello, eu sei que você usa o Dora bastante, e aí, o que você vê sobre a visão dos próximos, vamos falar de 5 anos, sobre inteligências artificiais numa área reabilitadora? Eu acho que essa pergunta pode ser para todos nós, cada um pode falar até de um tópico, inclusive, que é importante, cada um uma dica de trabalho também sobre o que vocês fazem. Como você acha que isso vai impactar na vida da gente? Essa pergunta vamos fazer todo mundo, que eu acho legal, e por último, Augusto pode falar também com relação ao marketing agregado, com relação a isso, e como ele vê o futuro da inteligência artificial no nosso trabalho, Cello. O que você acha? Cara, tema livre, solto para a gente concluir. Como eu vou começar, eu vou falar do começo do nosso trabalho, que é o diagnóstico e marketing, né? A venda. Eu preciso vender, esse cara precisa estar dentro do Perfeito, consultório. é lucro. Venda, lucro, a gente vive de ganhar dinheiro. A gente fala do Dora, que é comunicação, vou aproveitar o gancho do Dora, mas eu quero falar de uma ferramenta que chama Smile Cloud, que é uma ferramenta que vai falar sobre que vai fazer um design 2D, que depois ele vira 3D, E que é comunicação. que é comunicação, que é para o paciente, que é uma venda, e ao mesmo tempo diagnóstico. Smilecloud.com.br é .com. .com. Então é Smile Cloud, quem está em casa é smilecloud.com. Sabe aquele, quando você fala assim, eu quero entrar no seu arquivo de fotos lá, e você fala assim, eu queria pegar todas as fotos que eu tenho com o Bernal. E aí tem a cara do Bernal, o rosto do Bernal, e aí você clica lá, tem todas as fotos só com o Bernal. Você já viu isso, né? Sensacional, né, Tiago? Cara, isso como é que chama isso aí? É o Face Track, Exatamente. que é a inteligência artificial. Exatamente. E o Smile Cloud, ele trabalha nisso. A partir do momento que você traça pontos, ele vai fazer uma busca de dentes na biblioteca dentro do software mais compatíveis com aquilo que você pediu para ele. E aí ele vai fazer uma busca através disso. Então você seleciona dentes 2D, faz uma prévia e depois você pode fazer o download em 3D para começar todo o processo. Então ela é uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de diagnóstico e uma ferramenta excelente de planejamento, usando inteligência artificial. Mas olha que interessante, aí para todo mundo entender, não foge nunca da escola tradicional, porque as bases de dentes naturais foram colocadas lá dentro, né? Colocadas lá dentro. Seguindo os padrões aí das escolas usando tradicionais. Dentes Olha que naturais, louco. exatamente. Porque é importante o cara estudar o básico, né? Usando dente natural e a inteligência artificial atuando para te ajudar a encontrar os melhores dentes dentro de 1000. Porque você não vai vasculhar 1000. Então, Otimiza, né? Otimiza. Segundos. Legal. E aí, Turcos? Eu acho que a inteligência artificial, assim como a gente fala de odontologia digital, ela é inevitável e ela vai estar presente na nossa vida de uma forma muito simples. Vai estar no seu relógio, vai estar no seu computador, vai estar no tudo que você usa. Não vai estar no celular mais, tá? Eu não sei onde ela vai estar, mas ela vai estar. Doideira, né? Ela vai existir. Porque na verdade, cara... Vai estar dentro do seu... botar um chip no teu olho, cara. Vai botar chip na tua língua, pô. Tá falando, conversando. A inteligência artificial ela vem para fazer uma convergir em função de assertividade. Essa é a ideia, né? Você tem que ter o maior número de informações possível para chegar no resultado único, tirando o melhor de tudo.
É isso, ela vai pegar base de dados de tudo, vai falar o melhor para essa situação é isso, porque ela fez cálculos em cima disso. Então é inevitável que tudo na nossa vida tenha alguma participação dessa inteligência artificial. Cada vez mais a gente percebe que tudo está conectado. Não é só o universo, que nem falam aí tá tudo conectado. Não, cara, a nossa vida é conectada. Então você vai usar informações para o dia a dia que vai estar trocando informações com todo o resto que está na nuvem, que está na internet, que está nos cambal aí. Não sei de onde eles vão tirar tudo isso, mas Muito louco, isso né? vai ser processado em função do quê? De assertividade, de ter menos erros, de otimização de tempo e de resultado. Então, tudo vai estar ligado à inteligência artificial. Você não vai comprar nada, você não vai estudar, você não vai fazer nada sem a otimização do máximo que você precisa, e a inteligência artificial vem para isso. Perfeito. Só não vai tirar a expertise humana, a destreza humana. Isso ainda vai depender do homem. O humano sempre vai estar ali. A história do Hamilton com a O nosso Mercedes, trabalho sempre vai depender da nossa mão, né, cara? muito Sem a mão não acontece nada, né? diferente. Nosso trabalho sempre vai depender da nossa mão. E aí, Caião? Cara, eu acho que o resumo dessa conversa, tem um palestrante americano que meu pai gosta muito. Meu pai adora esse tema de inovação. Ele fica me mostrando sempre esses vídeos no YouTube. Tem um cara chamado Tony Siba que ele está estudando inovação e disrupção em todos os mercados há 20 anos. E ele tem um conceito que ele fala que, cara, quando surge uma nova tecnologia no mercado, ela costuma ser mais cara do que o tradicional. E aí isso é inacessível para a grande maioria das pessoas. Ao longo dos anos tem uma tendência desse custo baixar, se eu não me engano é 10% ao ano, e vai baixando. O scanner começou, era R$200 mil. Hoje você já compra o scanner na Straumann por 70 mil, por exemplo. E qual que é esse conceito que ele fala de inovação em relação ao custo? Quando chega um momento que a tecnologia nova chega no mesmo preço que a tecnologia antiga, as pessoas começam a substituir. Sobrepõe porque não faz mais começa a fazer sentido usar a tecnologia nova. Quando a tecnologia nova chega a 10% do custo da tecnologia antiga, a tecnologia antiga vai sumir. E é isso que está acontecendo agora na odontologia. A indústria criou todos esses equipamentos que ao longo dos anos custavam super caro e agora estão ficando super acessíveis. Por exemplo, lá na nossa empresa, agora a gente começou a fazer alinhador porque a gente comprou impressoras a R$2 mil. Há 3, 4 anos atrás custava uma fortuna essas impressoras, então era inacessível. O que acontece? O custo de laboratório agora para imprimir modelos e fazer alinhadores, ele é mais barato eu fazer do que eu comprar. E é mais barato até do que eu, sei lá, fazer um aparelho fixo, por exemplo. Então eu acho que nos próximos anos vai ter essa convergência de tecnologias, onde tudo que há uns anos atrás era muito caro, mas as referências da odontologia estudaram isso, passaram para todo mundo, criaram essa cultura de que isso é legal. Ao mesmo tempo, o custo ficou baixo, e isso vai ficar acessível para todo mundo. Quando isso ficar acessível para todo mundo, basicamente o analógico vai desaparecer, porque não vai mais fazer sentido em nível de custo você usar a tecnologia antiga. Com tudo foi assim, né? E isso está acontecendo com carro elétrico. Agora, por exemplo, você vai lá, carro elétrico. Há 2 anos atrás, R$200 mil, R$500 mil você comprar um Tesla. Cara, não vou comprar um Tesla, impossível. Agora você tem um BYD que sai a 70, 80 mil. Aquele Seal, não sei, acho que é 100 mil, etc. Ele acelera mais do que uma Lamborghini. O custo é mais baixo. Você vai preservar o meio ambiente. Cara, não faz mais sentido daqui a esse mesmo cara, Tony Siba, ele usa um exemplo, né? Nova York, 1900. Tem uma foto, tinha vários cavalos e um carro. Passou 10 anos, esse ciclo aconteceu. O custo foi abaixando, uma tecnologia absurda fez a disrupção. Depois de 10 anos, a mesma foto no mesmo lugar, tinha só carro e um cavalo. Então, assim, é isso que está acontecendo com a odontologia agora. Essas tecnologias agora já tem infraestrutura. Até outro assunto, um vendedor que começou a trabalhar com a gente falou que quando ele começou a vender CAD/CAM, os laboratórios de prótese, o pessoal queria bater nele, quando ele ia vender isso nos laboratórios. Hoje a maior fonte de receita da maioria dos laboratórios é odontologia digital. A radiologia, o pessoal fica preocupado. A inteligência artificial vai substituir a radiologia. Vai substituir o planejamento do dentista. Não, vai ser uma ferramenta que vai possibilitar com que as pessoas que utilizem isso sejam mais eficientes.
Vai subir a régua. Quem vai ser substituído, hoje o cara que tá fazendo digital, ele tá na frente do cara que tá 100% analógico. As grandes referências hoje não trabalham mais no analógico. O cara que usa o CAD-CAM e o protético lá atrás queria bater no cara que tava vendendo o CAD-CAM. Só pra pegar um gancho no que você acabou de falar, você lembra que tinha aquela guerra do Uber e do táxi? Exatamente. Hoje Hoje tem o táxi no usa Uber. Exatamente. Eu peço Uber, no aplicativo do Uber, eu peço táxi às vezes porque eu quero pegar o corredor. E, cara, é uma fonte de receita para eles que funciona, tá todo mundo trabalhando. Que doideira. É isso. E Augusto? Na visão do marketing. Pulou? Deixa ele desculpa. falar sobre marketing antes, ele tá, vai pra ele. Não, tanto faz. A ordem do fator não altera o produto final. Na visão do marketing, Cara, tem um negócio que é muito louco. o IA e o mais marketing. importante O IA pra e o gente. marketing. Cara, tem um negócio que é muito louco, que é assim, você vai lá fazer uma pesquisa no Google, né? Aí se você colocar lá, capa para iPhone, aí o que acontece? Só aparece. Só aparece capa para iPhone. Sempre. Isso aí já é antigo, que é o Só aparece remarketing, capa para iPhone. Só aparece. Você Capa pesquisa para lá, sempre. capa para Ele já iPhone. tá Pesquisa ouvindo. na baqueta de já vai madeira. dizer, Só vai vir baqueta. Não precisa nem pesquisar, né? Você nem Nós estamos pesquisar. falando aqui já. com o seu celular assim, de pé. Já. Tem uma coisa que é interessante, que é assim, sabe aquela ideia do você não pode assinar nada sem ler, não é? Eles recomendam que você nunca assine nada sem ler. Você assina algum contrato sem ler? Não. Tô. Já assinei. Já assinei e tô bem na tabaca, mano. O ideal é que você lê. Aí pra você Hoje entrar, não, hoje sim. Hoje eu sou bem empresarial, né? Mais. Eu sou empresarial. Não, eu leio tudo agora. Segundo o curso do Silveira, o S40, você tem que ler tudo, tá certo? Tá vendo? Ah, eu já puxo o gancho já. E a ideia é assim, então assim, você tá indo lá e você tá assinando. Pra você entrar no Facebook, você tem que assinar. No Instagram você tem que assinar, você coloca lá, eu li e concordo. Mas você não leu, mas você tá concordando. Uma daquelas inúmeras regras das quais você não leu e concordou é a gente pode acessar o áudio aqui sem a sua autorização. Então tá, isso aqui todo mundo já sabe. E aí o que acontece? Se você faz uma pesquisa e ele fica te mostrando isso toda hora, a gente tá facilitando o acesso à informação. O que acontece aqui, pelo que eu percebi, é a mesma coisa. Porque na hora que você tem esse instrumento de comunicação, só que como é que você faz para vender mais? Você falou, pô, o marketing é muito importante. É muito simples, é mostrar isso para as pessoas. Porque do jeito que ele me explicou aqui, agora no comecinho, antes da gente começar, olha que legal o diagnóstico e tal, se você pegar e gravar um vídeo mostrando isso pro paciente, é aquele método de encantamento. Porque uma coisa é você sentar na cadeira, e aí você tá fazendo ali o negócio, você tá falando, olha, eu tô vendo aqui, a gente vai ter que mexer nisso. O paciente não tem essa visibilidade. O campo visual de atuação é só do dentista. Agora, você pega uma câmera intraoral ali que aumenta 39 vezes, 60 vezes ali, mostra pro cara numa tela desse tamanho, fala, olha essa sujeira aqui. É uma covardia. Ele vai olhar, nossa, É a covardia. tá do paciente. sujo assim. É, a gente precisa fazer uma Você profilaxia. pega um cara que sabe. A vida dele é odontologia. Dá pra ele uma imagem que entrega o cara. Aí você vai falando daquilo que você sabe com prova ali na mão. É covardia. Cara, vocês fizeram lembrar uma coisa agora. Eu tô aqui pensando. Quando eu liguei pro Adriano, 14 anos atrás, sei lá, falei, não, vamos comprar um CAD-CAM, Você a lembra que eu Blue Cam. falei? Ele falou, vou fazer advogado do diabo. Porque ele sempre faz isso, até hoje, mano. A gente anda junto há 35 anos, até hoje, mano. Mas é que você me Pra quê? Eu sou louco. Aí virei pra ele e falei, mano, vamos comprar um scanner, vamos fazer um date 1 hora. Eu vi o gringo lá. Depois foi legal, cara, que depois quando eu encontrei o James Clean lá em Las Vegas, no evento lá, porra, ainda brinquei com ele, falei, cara, via teus vídeos no YouTube dentro da minha sala, hoje, o que aconteceu, que a gente viu isso acontecer. Aí eu liguei pra ele e falei, mano, vai ter essa primeira máquina do Brasil chegando. Não, você vai ficar com uma, tá? E aí eu expliquei, ele falou, porra, ele sempre faz isso. E é um cara pé no chão, né? Pra quê? Tipo, é animal, pra quê? Eu expliquei, aí falei, ele falou, faz sentido, vamos olhar. E aí fez lembrar disso que a gente, quebrando a pedra, pegando a pedra com a picareta mesmo, mas eu lembro dessa frase, o dia que eu liguei pra ele, falou, por que não? Ele olhou e falou, otimiza, né? E aí veio a frase, né? Eu vendo esse impacto, essa evolução do sistema, a gente vendo todo mundo nesse nível, a gente lembrando que a gente era em 10 caras tentando entender o processo, a gente criou um time que era o 3D Dental Team, você lembra? Tinham 10 caras que a gente se encontrava para discutir digital, e falar, cara, nós estamos nadando num universo muito louco, né? Que é um universo, e agora conversando sobre inteligência artificial, É a mesma coisa, deu né? um lado saudosista, É a mesma lembrando coisa. do processo, né? É, porque se Sempre você, foi se muito você padronizar, depois você otimiza. Você não pode fazer o contrário. A frase é perfeita. Né? E aí, Edu, fala aí. Cara, então, eu sempre tive uma dificuldade tremenda com essa parte de digital, né? De tecnologia. Nunca fui bom. E realmente foi uma dificuldade para mim entender
E agora, para entender a inteligência artificial, para mim está sendo complicado. Outro dia eu parei com a minha mulher, estou fazendo um site novo para o consultório. Aí o cara lá pediu algumas coisas para eu poder entregar para ele, que dependia de mim. Eu escrevi no papel, né? Não foi nem no telefone, eu escrevi no papel. Ele falou, cara, o que você está escrevendo no papel, cara? Aí ela falou assim, você já tentou pegar isso aí e passar pro chat LGBT? Falei, que porra é essa? Aí fui lá, baixei o negócio e perguntei. É basicamente o que eu tinha escrito ali no papel, só que numa coisa assim, humanizada, né? sabe? Louco, Uma coisa né? bonita, né? Correta. Falei, cara, isso aqui não tem limite. Não tem limite. Aí eu fiquei pensando, cara, comecei a levar isso para odontologia, para minha área ali, que eu não quero. Esse aqui já estava. Vocês estavam há 14 anos falando isso aí, eu tinha lá 6 anos, eu tenho 1 ano que eu estou fazendo. E estou fazendo só isso. Irmão, os caras pegaram Frank Sinatra e botaram ele pra cantar com o pose do rodo. Com Kurt Cobain. Bota um panqueiro cantando. Smell Like Teen Spirit. É uma coisa muito louca isso. Você escuta, é Frank Sinatra. Cantando e quando você Nirvana, percebe, cantando Nirvana, velho. Então, mas é que tá. Você nem facilita coexistiram. em tudo. Facilita em tudo. E eu peguei a tecnologia e peguei... eu não faço desenho, essas coisas nada, mas é tudo feito por inteligência artificial, nesse software tudo assim, e mostra aquilo ali pro cara. Ele facilita a nossa vida na comunicação, em resultado, em otimização, democratização para quem está aprendendo e às vezes quer entender um pouco mais a fundo. Cara, é louco. Não tem como brigar, né, não cara? Tem. Eu fiquei preocupado, mas eu fico preocupada, porque é uma coisa muito esquisita, né? De você entender aquilo, mas eu fico muito feliz, porque tem um caminho. Preocupado, mas animado. Animado, isso. Só um adendo aí no que ele acabou de falar, porque assim, o Cello falou do Smart Design. Então você tem uma biblioteca gigantesca Smart lá, Design. da qual se você quisesse tentar trabalhar e buscar, você não ia conseguir, não ia conseguir buscar a tempo. O Adriano falou da democratização. O Matias falou dessa questão de individualização. E você falou de a gente pegar a tecnologia e ter esse processo de transição. Uma coisa que ninguém aqui ignorou é que tem um fator humano. E aí quando a gente tenta vender isso, o tratamento humanizado, atendimento humanizado. Então o que a gente tem no humanizado? Humano. Se a gente não ignorar isso, vai dar certo. Só que cada vez mais a gente fica pensando, porque o tema é tecnologia. Não, então é tecnologia e a tecnologia, só que aí cadê o humano nessa tecnologia? E aí não é essa tecnologia que vai resolver. Tanto que você falou, tem tudo isso aqui como um aparato e um instrumento para potencializar o trabalho. Mas a gente não pode ignorar quem está operacionalizando ali, entendeu? E aí se a gente não ignorar isso na comunicação, conseguir transmitir, com certeza é o melhor marketing. É isso aí, parece que nessa inteligência artificial, no próprio chat GPT, parece que você consegue modificar algumas coisas para que melhore em relação ao que você está procurando, o que você está fazendo. Por exemplo, você vai alimentando ele, você vai corrigindo ele. Você vai corrigindo ele em certas coisas, porque aquilo ali não era do que era para o cara, isso é do demo, meu irmão. Meus queridos! Meus queridos! Galera, tempão estouradaço. Inteligência Artificial Odontologia, eu acho que essa mesa agregou de um jeito gigante hoje. A gente está aqui com... É uma transformação de mindset mesmo. A gente está com pequenos gatilhos que a gente daqui a uns anos vai assistir e vai lembrar desse dia hoje. Eu quero agradecer meus parceiros, essa turma toda que está aqui hoje nessa mesa. É um peso, é difícil juntar essa galera toda. Obrigado, Cello Giordani. Obrigado, Adriano Gugenian. Obrigado ao Matias. Obrigado ao Edu Freitas. Ao Augusto Júnior, meu parceiro. Obrigado ao Fernando Silveira. Obrigado ao Ricardo Pimentel. Cara, é um time difícil de juntar, cara. Vocês não estão entendendo. Mas a frase que fica no final do Dr. Rock é que somos humanos. Não esqueça de ser humano. Não esqueça de ter amor no coração. Beleza? Fé, foco, força, amor. O Dr. Rock na veia. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!